Não é nada bom ser dependente emocional. A dependência emocional pode te levar a relacionamentos insatisfatórios, a um comportamento de ciúme excessivo, a frustrações e decepções amorosas e a um ciclo vicioso nesses relacionamentos insatisfatórios e em outros relacionamentos, ainda que não amorosos, também frustrantes, insatisfatórios e decepcionantes. Mas considerando que o ser humano tem essa necessidade do convívio social, tem a necessidade efetiva de estar com pessoas, como você pode saber se a sua necessidade de afeto, se a sua necessidade de apego emocional é saudável ou se você é dependente emocional de alguém ou de outras pessoas? A dependência emocional dá sinais, nosso comportamento, que você pode observar para evitar viver esse tipo de relacionamentos insatisfatórios. Mas se você foi atraído por esse vídeo, porque você tem percebido esse comportamento, ouça, observe com atenção, com o foco de realmente trabalhar em você para você sair desse ciclo, e depois eu vou explicar o porquê eu pedi para que você observasse com atenção, porque o processo de se curar da dependência emocional, que é possível, é complexo. A lista de comportamentos que uma pessoa dependente emocional pode apresentar é um pouco extensa. Então, se você perceber que eu abaixei o olho assim, é porque eu coloquei a lista aqui na minha frente, que eu não gostaria de esquecer de nenhum detalhe para compartilhar com você. E como sempre eu observo, para psicólogos e psiquiatras, sintomas são comportamento. A gente não está falando de uma patologia, mas se você acompanha meu canal, você já sabe daquele detalhe, né? O que faz a diferença é a frequência e a intensidade. Então eu vou falar de comportamentos, de características que qualquer pessoa pode ter. Então você pode ter e no primeiro momento você não vai pensando, eu sou dependente emocional, porque vai depender da frequência, da intensidade do dano que isso causa à sua qualidade de vida. Vamos começar logo com a necessidade de aprovação dos outros. Uma pessoa dependente, ela tem uma excessiva necessidade de aprovação dos outros. E se você acompanha o meu canal, já me viu falando em outros vídeos que a gente vive em sociedade, então a gente não vai ser indiferente às outras pessoas. Mas o dependente emocional, ele tem um excesso de necessidade de aprovação. Isso faz com que ele se torne vulnerável. Ele se torne vulnerável ao julgamento dos outros. Ele ou ela vai se sentir julgado o tempo todo, quando na verdade é ele ou ela que está dando esse poder para outra pessoa no momento em que ele tem essa necessidade excessiva. Se você veste uma roupa que alguém não gostou, então você se sente mal, você se sente julgado, você vai trocar de roupa e vai jogar a roupa fora. Então é esse excesso de aprovação. O dependente emocional também ele vai apresentar ciúme excessivo por conta da insegurança. O dependente emocional é uma pessoa insegura. Também tem a baixa autoestima, né? Baixa autoestima e insegurança são características básicas da pessoa dependente emocional que geralmente embasam os outros comportamentos. O dependente emocional tem muita necessidade de atender à necessidade do outro, e isso está atrelado à necessidade de agradar o outro. Então, se eu preciso, de ir a algum lugar, mas não vai dar tempo, o dependente emocional, ele se oferece para ir nesse lugar, para resolver essa coisa, o que também faz com que o dependente emocional se acabe ficando sobrecarregado de coisas. Ele ou ela acaba ficando numa posição de exploração. Uma característica curiosa do dependente emocional é que
ele muda de humor conforme, ele ou ela muda de humor conforme o humor do parceiro, parceira. E como a gente está considerando relacionamentos de um modo geral e não só relacionamento amoroso, isso pode acontecer também em contexto com amigos ou familiares. Para que o dependente emocional esteja feliz, ele vai depender que essa outra pessoa esteja feliz também. E se essa outra pessoa estiver chateada ou infeliz, ele também vai se sentir chateado ou infeliz. O dependente emocional, ele apresenta um sentimento de impotência, porque junta essa insegurança, a baixa autoestima. Então, o dependente emocional, ele tem dificuldade de tomar decisões. E é importante você observar se você está considerando essas características e tem se identificado. Esse comportamento da insegurança, da baixa autoestima, ele leva a uma dificuldade de tomar decisões, é outra característica da pessoa dependente emocional, e isso vai juntando, você vai apresentando esse comportamento para as pessoas com as quais você se relaciona, e aí você vai mandando essa mensagem. Por ser inseguro, insegura, você fica pedindo sugestões às pessoas. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Você acha que eu devo fazer isso? Você acha que eu devo fazer aquilo? Então você vai sinalizando essa insegurança, e a outra pessoa, seja seu companheiro, companheira, amigo, amiga, parentes, ela já se adianta com uma solução. Você faz com que essa pessoa entenda que você quer que essa pessoa resolva o problema para você. E como você faz que essa pessoa entenda que ela quer que você resolva o problema, você vai sinalizando a essa pessoa que você não tem capacidade de fazer isso. A pessoa vai acreditando que realmente você é vulnerável, é impotente. E começa a te tratar assim. E aí você começa a acreditar que você é impotente. Você vai construindo esse sentimento de impotência, mas você, como você pode observar, uma coisa vai alimentando a outra. O dependente emocional também tem medo de ficar sozinho. Junta características da insegurança, junta características de necessidade de agradar, junta características de necessidade de aprovação, e aí a sua mente vai fazendo você dar o significado de que se você está sozinha, sozinho, é porque ninguém gosta de você. E se ninguém gosta de você, porque você não é uma pessoa agradável. E se você está sozinho, você não é agradável, as pessoas não te valorizam. Sempre uma coisa vai alimentando a outra e você vai apresentando esses comportamentos. Outra característica que a pessoa dependente emocional apresenta também é a dificuldade de estabelecer limites. E sempre uma coisa vai alimentando a outra. Como é insegura, como tem baixa autoestima, como tem necessidade de aprovação, como tem necessidade de agradar os outros, essa pessoa não consegue dizer não, essa pessoa não consegue estabelecer os limites, né? Até aqui eu vou, até aqui você pode ir, e os relacionamentos podem ficar até abusivos. Se você lembrar que algumas dessas características também têm a ver com o comportamento de pessoas que se sentem inferior aos outros, e naquele vídeo eu falei que uma pessoa assim pode se envolver em aceitar relacionamentos e até atividades profissionais que estejam abaixo da capacidade deles ou da necessidade deles, isso também vai acontecer com uma pessoa dependente emocional. Ela também vai se sentir, por todas essas características, ela vai se sentir inferior às outras pessoas. Ela acha que a opinião dela não é tão importante, os sentimentos dela não são tão importantes. Isso vai levá-la, lembra da coisa dos relacionamentos insatisfatórios? Mas além de insatisfatórios, ela pode se envolver em relacionamentos abusivos e tóxicos também. Mas agora que você já conhece todas essas características da pessoa dependente, e eu falei que é possível se curar dessa dependência emocional, como você sai disso? A ideia era como você saber se era dependente emocional. Agora você já sabe.
Se você tem essas características, há uma probabilidade muito grande de você ser dependente emocional, porque eu observei intensidade, frequência e o dano que possa estar causando à sua qualidade de vida. Em alguns momentos você pode ter dificuldade de dizer não. Em alguns momentos você pode se sentir insegura ou inseguro. Em alguns momentos você pode acreditar que a sua opinião ou seus sentimentos não são tão importantes assim. Mas se isso não acontece numa frequência e numa intensidade que provoque dano à sua vida, então você provavelmente não é uma pessoa dependente emocionalmente. Mas considerando que você seja, como você resolve isso? Como você se cura de uma dependência emocional? Eu pedi para que você focasse, que você observasse as características do dependente emocional, porque, infelizmente, um dependente emocional pode apresentar uma outra característica que não ajuda, só atrapalha, que é se sentir vítima das circunstâncias. Eu falei que uma pessoa dependente emocional pode se envolver em relacionamentos insatisfatórios e até em relacionamentos tóxicos e abusivos. E se você estiver em um relacionamento tóxico e abusivo, você é uma vítima. Provavelmente você vai precisar de ajuda para sair dessa situação. Mas algumas pessoas dependentes emocionais, elas se veem como vítimas, quando na verdade, infelizmente, essas características é que levam a que ela tenha um relacionamento ruim, insatisfatório. Infelizmente, não é pouco comum pessoas dependentes emocionais acreditarem que estão em um relacionamento abusivo, em um relacionamento tóxico. Porque, como eu falei, a pessoa se sente insegura ou até é insegura, tem dificuldades de tomar decisões, acredita que suas opiniões e seus sentimentos não são tão importantes e às vezes levam a outra pessoa a acreditar, porque ela tem o sentimento de impotência, de que ela é uma pessoa impotente. Então, o seu parceiro ou parceira, ele ou ela começa a tomar decisões por você, começa a resolver as coisas por você. E o dependente emocional, ele se vê vítima, ele se vê manipulado, ele se vê controlado, quando na verdade foi ele ou ela que acabou criando essa situação, levando o parceiro ou parceira a entender desse jeito. A gente tem a tendência a se adaptar às situações, às circunstâncias e às pessoas. Então, quando você está lidando com uma pessoa que ela pega rápido, ela entende rápido o que você fala, o que você apresenta para ela, aquela coisa de quem sabe ler um pingo é letra, você não se preocupa muito com isso. Você fala, você sabe que a outra pessoa vai entender, você manda uma mensagem, você deixa uma dica, você sabe que a outra pessoa vai entender. Quando você está lidando com uma pessoa que você acredita que essa pessoa vai ter mais dificuldade, você se esforça para explicar melhor, para tentar deixar a coisa mais clara. Eu lembrei de uma professora de inglês que eu tive, que quando ela teve que deixar um recado para a mãe dela dar para o namorado dela que é americano. E ela escreveu de uma maneira que a mãe lendo, a pronúncia ia sair em inglês. Então estava escrito de um jeito estranho, mas a mãe lendo, a pronúncia ia sair. O som, a pronúncia é inglesa, né? É o inglês americano, mas estava escrito de um jeito estranho. Então, quando a gente manda uma mensagem para outra pessoa, a pessoa vai responder conforme a gente mandou. Então, nesse caso, a dependência emocional, a sua dependência emocional pode estar fazendo com que você se veja como vítima, mas o seu parceiro ou parceira, ele está se adaptando ao comportamento, à pessoa que você está revelando para ele.
Então você se demonstra dependente emocionalmente, com todas essas características: insegurança, dificuldade de tomar decisão, sentimento de impotência. Eu esqueci, eu botei a lista na minha frente e mesmo assim esqueci, porque eu não anotei ali. Sentimento de culpa. O dependente emocional, ele tem essa tendência, às vezes acontece alguma coisa, às vezes no relacionamento mesmo alguma coisa, pode ter sido aleatório, enfim, das circunstâncias da vida, mas o dependente emocional, ele puxa a culpa para ele se sente culpado, culpada. Então ele carrega também esse sentimento de culpa. Então fica muito complicado isso. Talvez você precise realmente, talvez você vá precisar de uma ajuda profissional para que você entenda essa dinâmica. Se a sua dependência emocional está fazendo você acreditar que você está em um relacionamento abusivo, tóxico, ou se a maneira como você se apresentou fez com que seu parceiro ou parceira entendesse que ele ou ela que tinha que tomar as rédeas de tudo e decidir tudo, inclusive por você, e você fica se sentindo manipulada, quando na verdade foram os sinais que você passou para ele ou para ela. Dito isso, agora vamos ver como você pode resolver essa dependência emocional. Eu fiz questão de observar esse sentimento de estar em um relacionamento tóxico ou abusivo e me sentir vítima, quando na verdade eu sou dependente emocional e apresento tudo isso e mando uma mensagem errada, porque para você se curar da sua dependência emocional, você vai precisar desenvolver autoconfiança, autoestima, habilidade de resolução de problemas e habilidade de apreciar a vida sem a necessidade de outras pessoas. E isso não é uma tarefa fácil para pessoas que são dependentes emocionalmente. Essa dependência emocional, como em tudo na nossa vida, foi uma construção, sentido e significados que eu fui dando. Na maioria das vezes, para você reorganizar isso, os conceitos que você construiu e que definem o seu comportamento, as pessoas apresentam resistência para isso. É só durante o processo que a gente vai entender, psicólogo e paciente, se a pessoa tem uma personalidade dependente ou independente. Você pode estar dependente, mas quando você reconsidera essa construção que você fez a respeito de você mesmo, a respeito das coisas que aconteceram com você, você pode se libertar e adquirir essa independência. Mas se você tem uma personalidade dependente, o dependente sempre vai depender de alguém ou de alguma coisa. Isso pode ficar para um outro vídeo. Então, quando você está num processo psicoterápico e que você dá de frente com isso, é comum a pessoa dependente emocional chegar, como eu observei, com aquele pensamento de vítima, aquela sensação de vítima, então aí a culpa é do outro. Mas se no processo psicoterápico você for entendendo que não é bem assim, dificilmente em um relacionamento a culpa entre aspas, é de um só. Por que entre aspas? Porque relacionamentos são difíceis, a gente já falou isso aqui em outros vídeos. Ninguém é perfeito, eu tenho defeito, você tem defeito. Então, quando a gente vai tentar se adaptar um ao outro, esses nossos defeitos, eles causam rachaduras, aí, ruídos, eles causam estranhezas. Né? A gente se faz bem e se machuca de vez em quando, né? Por comportamentos, por opiniões. É difícil conviver no trabalho, em família e nos relacionamentos amorosos também. Então, assim, não é que a culpa seja só sua, mas se você, como eu falei lá no início, não se permitir considerar as suas características, as características que podem estar te mantendo nesse ciclo vicioso de relacionamentos insatisfatórios, te colocando vulnerável para um relacionamento tóxico ou abusivo,
Então você não resolve o problema. E no processo psicoterápico, as pessoas encontram muita dificuldade, qualquer processo que seja, quando elas precisam se encarar. E um dependente emocional, se em qualquer circunstância você vai precisar, estando você vítima de um relacionamento abusivo ou tóxico, ou é um relacionamento insatisfatório por conta também das características que você tem, dos sinais que você tem dado para o seu parceiro ou parceira, fazendo com que ele desenvolva, ele ou ela, um comportamento que no fundo não agrada a ninguém, você vai precisar trabalhar autoconfiança, autoestima, habilidade de resolução de problemas e aprender a apreciar a sua vida sem a necessidade de alguém. Muitas mães precisam do filho, muitas esposas precisam do marido, muitos maridos precisam da esposa para apreciar uma praia, uma música, um show, um momento com um café, com um chá. Sinais da dependência. Uma coisa é você sentir falta da pessoa. Sei lá, sua esposa não pode ir a uma peça de teatro junto com você e, sei lá, por motivo de trabalho, ou a criança ficou com febre, enfim, não importa. E aí você vai nesse lugar e você está gostando, mas você pensa, poxa, se fulano estivesse aqui ia ser muito melhor. Isso é uma coisa. Estar com a pessoa seria muito melhor, mas você consegue se fazer feliz, estar bem, mesmo estando sozinho. Então, para que você consiga se curar da sua dependência emocional, você vai precisar passar por essas etapas e vai ser desconfortável. E aí, também gostaria de fazer uma outra observação. Seja qual for a questão que levou o paciente para um processo psicoterápico, esse momento de se encarar é muito difícil e as pessoas tendem a fugir dele. Interrompem o processo e às vezes ficam mudando de psicóloga, né? E depois, como eu falo, né, dizem, eu fiz psicóloga e não adiantou nada. Se você sentiu incômodo, troque isso com um profissional que está te ajudando e lembre, como eu sempre falo aqui, o psicólogo ou a psicóloga vai te ajudar, o processo é seu. Mas se você sentiu incômodo, se alguma coisa foi falada que você não gostou, converse com seu psicólogo e com a sua psicóloga. Porque o seu grande desafio não tem um caminho fácil, sabe? De falar assim, fale isso, fale aquilo, porque o seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, eles é que são tóxicos, estão abusando da sua dependência. Não é por aí. A gente sempre vai precisar se colocar. Não de uma maneira agressiva. Eu costumo falar com as pessoas, seu marido, sua esposa não é seu inimigo. Toda regra tem exceção, a gente sabe. Mas de um modo geral, não. Vocês se casaram para ser felizes juntos. Vocês começaram a namorar para ser felizes juntos. Se vocês são amigos, se vocês são colegas de trabalho, se são colegas de trabalho, tem ali uma atividade para se fazer junta. Mesmo que se exista uma competição, em algumas áreas de trabalho tem uma competição, mas geralmente o trabalho precisa ser feito por uma equipe, senão não acontece. Então tem que ter uma coerência. E é um momento difícil quando você precisa admitir para você mesma, para você mesmo, essa característica não está me favorecendo. Então eu preciso aumentar a minha autoconfiança, eu preciso aumentar a minha autoestima, eu preciso desenvolver a habilidade de raciocinar, avaliar, tomar decisões, assumir a consequência das decisões que eu tomei. Tudo isso vai passar pela cura da sua dependência emocional. A Margônia não era só emocional, eles andam juntos, lembra? Razão e emoção, o vídeo que eu fiz aqui, mais de um, né? Vocês veem, são um dos vídeos mais vistos, né? O que falam sobre razão e emoção, andam juntas. Então a dependência emocional também vai exigir, para que você se cure dela, de desenvolver habilidades de resolução de problemas. Então observe as características. Se você viu que você apresenta essas características em uma intensidade que está provocando danos na sua vida, se você percebe que você vem
estando preso em um ciclo vicioso de relacionamentos insatisfatórios, busque ajuda profissional para trabalhar essas características, para desenvolver autoconfiança, autoestima, para observar como você vem tomando decisões na sua vida e para aprender a se fazer feliz sozinha, sozinho. Não significa que você vai ficar só, mas quando essa é a característica principal do dependente emocional. Eu tenho eu exijo demais da pessoa que está do meu lado. E aí o ciúme é excessivo. Porque eu não consigo ficar sem a pessoa. Porque eu sou insegura. Então eu preciso aprender essas coisas. E esse processo, eu falei, é possível se curar da dependência emocional, mas é complexo. Não fuja de você. Não vai ter uma pílula, não vai ter uma palavra mágica, vai ter o seu processo de desenvolvimento emocional e que vai fazer com que você se cure da dependência emocional. Então agora você já sabe, ouviu essas características. Eu tenho uma outra coisa, mas é pontual. Não, eu apresento esses comportamentos aí com frequências e já tive problemas em relacionamento, ou geralmente eu tenho problemas no relacionamento, então eu acredito que eu sou uma pessoa dependente emocional. Busque ajuda, tá? Como eu sempre falo aqui, você tem o direito de ser feliz, de ter qualidade de vida, então busque ajuda, cuide dessas características que não estão te favorecendo, enfrente, seja lá o que for que tem mantido isso, e seja feliz. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.